continuando, né, a trabalhar com a configuração de fonte fixa e carga variável na qual nós estamos fazendo o estudo com o diodo Zener, né? Nessa configuração aqui. Então vamos continuar lá. A nossa fonte de alimentação é uma fonte de valor fixa. Nós temos o resistor série, que controla a corrente sobre o diodo Zener. Temos aqui o diodo Zener, né? E temos aqui a carga variável. Bem, o que nós vamos estar pensando, vamos estar trabalhando aí, né? Nessa situação aqui, tá bom? Bem, conforme foi visto, né? Este diodo Zener aí, né? Tem uma corrente I-Zener mínima de 9,375 miliamperes. E esta carga, se nós ajustarmos esse potenciômetro, né, nesta configuração aqui, que o terceiro terminal pega bem aqui no início, né? Se o terceiro terminal pegar bem aqui no início, o que vai ocorrer? A corrente, né, nesse ponto, a resistência é de 2200 ohm. Lembrando, né, que o potenciômetro estava aqui, né? E daí a gente regulou ele para chegar nesse ponto aqui. Nesse ponto aqui, né, a resistência é de 440 ohm. Por quê? A corrente vai ter que atravessar, ó, todo o corpo do resistor, porque a gente não está mais nessa configuração aqui. Então ela atravessando todo o corpo do resistor, né, a resistência deste fuso aqui, né, é de 2200 ohm. E nós já calculamos, né, quando nós tivermos a resistência máxima, resistência de carga máxima, o que nós vamos ter? Nós vamos ter a corrente de carga mínima. Tá certo? Isso daí já foi calculado, né? A corrente de carga mínima, né, que a gente já calculou, é 7,27 miliamperes. Ah, professor, esqueci como a gente calcula. Bem, é a tensão que cai sobre a carga. Lembrando que esse aqui é um Zener de 16 volts, né? Ele estabiliza a tensão em 16 volts. Daí você pega a tensão de 16 volts, divide pela carga máxima, você vai ter corrente de carga mínima, que é o 7,27 miliamperes, né? Então o que eu vou fazer aqui? Outro dimensionamento errado. Errado? Por que errado? Para a gente entender bem o que a gente tem que fazer. Então vou explicar os errados para depois chegarmos no dimensionamento correto, tá? Então, como que a gente não pode dimensionar também? No exemplo passado, nós começamos com IZ máximo e corrente de carga máxima. Agora a gente vai começar com IZ mínimo, né? Imaginemos aqui passando sobre esse diodo Zener uma corrente de IZ mínima. IZ mínima é o 9,375 miliamperes.
E a corrente aqui, ó, desse nó, né? Sai essa corrente que passa aqui pela essa carga, né? Essa corrente aqui, que a gente vai chamar ela de IRL mínimo, que está aqui do lado. IRL mínimo. Tá certo? Então, olha só, para entendermos melhor, a corrente que vem aqui, ó, essa corrente IRS, ela tem relação com o Zener. Se nós tivermos IZ máximo, teremos corrente do resistor série máxima. Como agora temos corrente do Zener mínima, vamos ter corrente do resistor série mínima. Tá certo? Olha lá, bem, se eu somar agora, né, o 9.375 mais o 7.27, nós vamos ter aqui, ó, 16,645 miliamperes, tá certo? O que eu devo lembrar sempre, o que se deve lembrar é a questão do gráfico de Zener, né? Nós temos uma fonte fixa, que é essa fonte aqui, que tem 48 volts. Como ela é uma fonte fixa, ela está pregada aqui, nesse ponto do gráfico de diodo Zener. É como se nós colocássemos um prego aqui. Esse lado de tensão está preso. O que varia é essa parte de corrente aqui, ó. Então essa reta de carga vem para cá e vem para cá, com a variação desses componentes aqui. Então a nossa reta de carga tende a vir daqui até aqui, né? Acima é um erro e abaixo também é um erro, né? Agora, olha só, o IZ mínimo, a corrente de IZ mínimo é 9,375 mA. Então nós começamos com IZ mínimo e IRL mínimo e dimensionamos o resistor série. Esse cara foi dimensionado, já calculamos, comercial está aqui. Mas esse dimensionamento também é errado. Vamos ver por que esse dimensionamento desse resistor série também é errado. Vamos ver o porquê disso daí, né? Olha só. Então esse cara está no mínimo. Então a reta de carga sobre o diodo Zener está nesse ponto, que é IZ mínimo. Imaginemos agora, olha só, vamos mexer aqui nesse potenciômetro. Esse potenciômetro está com valor de 2.200 ohm nessa posição aqui. E se eu mudar a posição do potenciômetro aqui, indo para um valor menor de resistência? Então olha lá a situação. Eu saí desse ponto onde a resistência aqui do corpo desse dispositivo é total. E eu vou mudar só um pouquinho, ó. Mudei só pouca coisa. Essa resistência aqui foi de 2.200 ohm. Com essa mudança aqui, ó, a corrente vai partir daqui agora. Então a corrente vai vencer uma resistência menor. Vamos imaginar que essa resistência, mudando o fuso aqui, né, diminui a resistência do potenciômetro, foi para 1.600 ohm. Ou pouca coisa, não precisa nem 6. Podia ser só 2.000, né? Só uma mínima mudança aqui. Uma mínima mudança. Ao invés de 1.600, vou pôr 2.000 ohm. Só para a gente ver. Então eu mudei o fuso do potenciômetro aqui, né? E essa resistência foi de 2.200 para 2.000 ohm. Olha só, quanto vai ser a nossa corrente da resistência de carga, que estava no valor de 7,27 mA. Agora
A tensão continua sendo 16 volts sobre a carga aqui, ó. Só que a resistência agora são 2000 ohm. 2 kΩ. Quanto vai ser a corrente da resistência de carga? Então nós vamos ter lá 16 dividido por 2000. A corrente subiu para 8, 10 a menos 3 amperes. A corrente da carga, que estava em 7,27, subiu para 8 miliamperes. Nós diminuímos a resistência. A resistência foi de 2000 para... foi de 2.200 para 2000. Aumentou a corrente aqui. A corrente aqui que estava em 7,27 saltou para 8 miliamperes. Bem, aqui é o problema do nó. Esse cara vai estar fornecendo essa corrente. 16,645. Só que aqui, né 8 mA menos 7,27 mA, o que ocorreu aqui? Esta corrente que está vindo para cá, ela aumentou, né, em 7,3, 10 a menos 4. Ou 0,73 mA, né? Então, se a corrente é o que aumentou, da onde veio esse aumento? Aqui está fornecendo a mesma quantidade, 16,645. Como é o nó, houve um aumento para cá de 0,73 miliamperes. Da onde veio esse valor? Daqui. Então, esse 9,375, né? Esse 9,375 miliamperes, ele perdeu 0,73 miliamperes. Tá certo? Então 9,375 menos 0,73, essa corrente ficou menor que a mínima que leva à regulação. Essa corrente aqui ficou de 8,645 miliamperes. Olha só. Agora eu vou jogar o gráfico da reta de carga. Então, para esse diodo Zener estar regulando, ele precisa que esteja passando por ele 9,375 mA. Só que agora está passando sobre o Zener 8,645, ou seja, um valor menor que esse cara aqui. Então a reta de carga sobe, fica acima desse ponto. Aqui, ó. A reta de carga subiu. Está acima do ponto mínimo. E Z mínimo, que é 9,3, está acima. Aqui sobre o Zener, está passando 8,645 mA. O diodo Zener deixou de operar, porque ele precisa de uma corrente mínima de operação. Então, o que foi visto aqui? Que nós não podemos dimensionar o resistor série, começando com corrente de Zener mínima e corrente de carga mínima, né? E nem com corrente de Zener máximo e corrente de carga máximo. Nos dois casos existe um erro. Então, qual é a maneira correta de se trabalhar? Né? A maneira correta é que quando esse cara for máximo, a corrente de Zener for máximo, a corrente de carga será mínima.
Ou, quando a corrente de Zener for mínima, esse cara vai ser máximo. Sempre contrário. Aqui máximo, aqui mínimo. Aqui mínimo, aqui máximo. Sempre de uma maneira que quando um tiver com valor máximo, o outro esteja com valor mínimo. Quando o outro estiver com valor mínimo, o outro esteja com valor máximo. Então, para dimensionar de maneira correta o resistor série, né, que é o nosso trabalho, vai ser quando o diodo Zener, né, quando a gente for trabalhar a corrente aqui, tem que começar com máximo e aqui vai estar mínimo. Se aqui começar com mínimo, aqui vai estar máximo. Então a maneira correta é trabalhar com correntes contrárias. Quando uma for mínima, a outra vai ser máxima. E assim, sempre os contrários, máximo e mínimo, tá bom? Então, o que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos, sabendo desta situação, nós poderemos calcular de maneira equilibrada e correta o resistor série, né, para as duas configurações que veremos na sequência aí, tá certo? Então, o que eu vou fazer, né? Só vou tirar essa folha aqui e vou continuar a explicação. Bem, continuando a explicação, né? O que será feito agora? Lembrando que o nosso estudo, né, é o que? É fonte fixa e carga variável. Agora vamos fazer